Olá, boa noite aos que estão a chegar, boa noite a todos aí desse lado. O meu nome é Márcia, Márcia Palma, muitos de vocês já me conhecem, outros estarão a conhecer-me agora e para mim é uma grande alegria mesmo. Para quem me conhece sabe que é de coração cheio que eu estou aqui agora perante vocês, em direto. Já há muito tempo que não fazia, porque creio que a última vez terá sido mesmo ano passado. Este ano ainda não tinha, creio que ainda não tinha feito nenhum direto. E eu fazia com alguma periodicidade, mensalmente fazia algumas lives acerca do Ho'oponopono e agora, depois de toda esta fase que nós passámos e agora começando setembro com estas lives, olá, boa noite a todas, começam agora as pessoas a dar-me um olá, boa noite, muito obrigada por todos os que aí estão e como eu vos estava a dizer, para mim é de facto muito especial estar aqui porque eu adoro fazer isto, adoro mesmo, quem me conhece sabe que eu amo de paixão estar aqui a falar para vocês e vai acontecer todas as semanas. Todas as semanas vou estar aqui para conversar um bocadinho com vocês sobre várias temáticas diferenciadas. Na realidade, vamos deixar que estes diretos e que estas lives sejam muito no fluir, no deixar fluir, deixar a conversa rolar e tentar então sair daqui deste bocadinho com a nossa alma mais acariciada. E vou falar sobre mim, claro, vou falar sobre os meus pontos de vista, que serão apenas isto, pontos de vista, não verdades supremas, mas pontos de vista que eu espero que de alguma forma vos possam inspirar, pontos de vista que eu espero que possam acender aí algumas luzes dentro de vocês e, como vos disse, as temáticas vão sempre ser muito variáveis, mas vocês vão poder sempre colocar questões aí desse lado. Podem colocar perguntas e eu vou sempre dar, lá está, dentro do meu conhecimento, dentro do meu ponto de vista, claro, dar a minha opinião. E vou tentar acompanhar-vos, tentar acompanhar as vossas questões. E se alguma me falhar, peço que por favor relevem, porque poderei não conseguir ir falando e acompanhando ao mesmo tempo todos os comentários, mas darei o meu melhor para que isso aconteça e para que seja feito da melhor forma possível. Então, deixem-me então apresentar-vos para quem ainda não me conhece. Eu sou Márcia Palma. Com profissão, trabalho na área clínica da medicina tradicional chinesa, trabalho com acupuntura, dou aulas de Qigong, aliás, terminei uma aula ainda há pouquinho para vir agora juntar-me a vocês aqui nesta live. Terminada a aula de Qigong, venho conversar aqui convosco neste bocadinho, todas as quartas-feiras. Para além do Qigong também facilito também aulas de meditação, encontros de meditação. Sou também formadora da Escola de Desenvolvimento Humano, onde, aliás, estão a decorrer também estes diretos. Portanto, se vocês ainda não conhecem todas as formações, tudo aquilo que nós temos para vocês poderem usufruir, consultem o site da nossa escola, www.escoladedesenvolvimentohumano.pt. E cá estamos, e hoje qual vai ser o nosso tema? Aliás, antes deixem-me falar só mais um bocadinho acerca também não só da minha parte profissional. Naturalmente eu também poderei aqui abranger também às vezes algumas questões até mais pessoais que eu poderei partilhar com vocês. Há momentos da minha vida que já são públicos e que, se forem úteis, eu puxarei para aqui, muitas vezes são, porque as nossas histórias na realidade acabam por ser sempre inspiradoras para os outros, porque a verdade é que nós sempre achamos que
a nossa dor é a dor mais pesada, é a dor mais insuportável. Nós sempre achamos que a nossa dor é a pior de todas. Nós sempre achamos, aliás, isto mais à frente vai até encaixar no tema que eu vou abordar hoje, vamos falar sobre o ego, e para o nosso ego a nossa dor é sempre a pior que existe. Para o nosso ego nós somos sempre as grandes vítimas, os incompreendidos, os sofridos, a nossa cruz é sempre mais pesada que a do outro. Mas a verdade é que quando nós ouvimos muitas histórias à nossa volta, isso leva-nos a pensar, se calhar afinal a minha cruz não é assim tão pesada como eu pensava. Muitas vezes as histórias que ouvimos, as histórias das outras pessoas à nossa volta, parecem-nos sempre, ou acabam por nos parecer sempre mais dolorosas do que a nossa própria história, quando as ouvimos, não é? Quando as escutamos. Então é sempre útil realmente ouvir as partilhas, as histórias, as vivências, as experiências de cada um de nós, porque todos nós temos muito para ensinar uns aos outros a partir das experiências que vamos tendo no dia-a-dia. Todos nós somos verdadeiros professores e mestres uns para os outros. Todos nós temos alguma palavra, todos nós na realidade não precisamos de diplomas, nem de certificados, nem de licenciaturas, nem de bacharelatos para podermos amparar o outro. Na realidade, para amparar o outro, nós só precisamos estar disponíveis a escutar, só precisamos estar disponíveis a um abraço. E isso muitas vezes é aquilo que nós precisamos. Basta esse conforto, basta esse abraço para nós conseguirmos muitas vezes sentir a nossa alma mais acarinhada, aceite, compreendida, amada. É muito simples. Mas a verdade é que na dinâmica do dia-a-dia perdemos muito a ligação com a simplicidade. E o tema de hoje é sobre o ego. Eu hoje vou falar sobre o ego. E atenção, há várias perspectivas, há aqui várias linhagens de pensamento e de interpretação acerca do ego. Vamos falar naturalmente sobre algumas delas, elas poderão realmente vir aqui à baila, poderemos até falar, mas isto pressupõe ser uma conversa tranquila com vocês aí desse lado, onde relembro que vocês podem ir pondo as vossas questões. E eu vou também abordando e trazendo aqui também algumas dinâmicas que podem nos acrescentar algo, nomeadamente tenho aqui, por exemplo, comigo as cartas da Louise Hay, tenho aqui também alguns livros comigo que para mim os livros são os meus mestres. Eu costumo dizer sempre que os livros são os meus grandes mestres. São uma das minhas grandes fontes de inspiração. Se bem que ultimamente eu tenho descoberto que na realidade, mais uma vez, os livros estão repletos de pontos de vista. E tudo não passa realmente disso, de pontos de vista. Na realidade existem mais de 7 bilhões de pontos de vista no nosso planeta. E acho que todos já percebemos que não há aqui nenhum mais válido do que o outro, de que não há aqui nenhum mais verdadeiro do que o outro, não há o mais certo nem há o mais errado, não é? Porque aí, de facto, já entramos em julgamento, aí mais uma vez já entramos então na voz do ego. O que é melhor, o que é pior, o que é que eu sigo? Não, a minha opinião é que é válida, não, é isto que eu acredito, é isto que eu me identifico. Quando eu acho, quando eu creio em alguma coisa, eu já estou muitas vezes a entrar pela voz do ego, sem me aperceber. Mas o ego não é um vilão. O ego não é o vilão. O ego tem o seu papel e muito necessário também para a nossa sobrevivência. Agora, o que nós precisamos fazer é aprender a escutar essa voz. O que é preciso é nós conseguirmos colocar-nos numa posição que é muito desafiante no nosso dia-a-dia, que é a posição do observador constante. E não é uma posição fácil, não é uma posição fácil de atingir, não é uma posição fácil
de cultivar dentro de nós, devido aos vários estímulos que nós temos, devido a toda a estrutura, todo o modelo, a forma como tudo isto está montado. Não é fácil nós conseguirmos identificar, descortinar tudo isto. Através do trabalho do autoconhecimento, sim, de mãos dadas também com o aprofundamento espiritual, então aí nós conseguimos, as coisas começam-se a dar e nós começamos a sair então da parte do ego e da personalidade e a entrar então em conexão mais profunda e mais constante e permanente com a voz da nossa alma, sobretudo com a nossa centelha divina, qual, como vos referi há pouco, a maior parte do tempo é desafiante, é muito difícil para nós conseguir então manter realmente essa ligação, essa conexão constante. O Dr. Joe Dispenza diz uma coisa muito interessante e eu vou de facto nomear aqui vários autores. E ele diz uma coisa muito interessante: se nós sairmos do caminho, basta nós sairmos do caminho para que a vida possa andar, possa seguir e fluir através de nós. Mas nós estamos sempre no caminho de alguma forma, o nosso ego também acaba por estar sempre no caminho e é aqui que é importante nós cultivarmos este estado de atenção e de vigília e de simplicidade para poder perceber o que é que está a atuar através de nós, ao que é que nós estamos a servir, a quem é que nós estamos a servir. E atenção, na Bíblia diz que não poderás servir a dois senhores, não podes ficar em cima do muro, tens que decidir quem é que tu queres servir. Mas eu não vou entrar agora nessa vertente bíblica, não vou entrar por aí, porque eu não quero entrar por fundamentalismos. E atenção, a Bíblia foi um livro que eu demorei muito tempo a conseguir aceitar e entender. Eu era muito resistente à Bíblia, porque na minha mente a Bíblia tinha sido escrita por homens e então era um livro feito por homens para manipular a sociedade, para manipular as nossas mentes. Hoje a minha opinião já não é essa. Amanhã eu também poderei ter outra opinião até. Foi preciso eu baixar um bocadinho a guarda e abrir a minha mente para poder ver a Bíblia numa outra vertente, tanto a Bíblia como uma série de outros livros, a partir de uma outra perspectiva, porque na realidade eu proclamava, não é, o não julgamento, mas a verdade é que havia muitas coisas que eu continuava a julgar e que eu continuarei ainda, consciente ou inconscientemente, porque o meu ego também está aqui, o meu ego está aqui agora, neste momento, ele está aqui comigo também a falar com vocês. E por muito atenta que eu possa estar ou tentar estar, por muito vigilante que eu me tente manter, o ego é um mecanismo extremamente inteligente, inteligentíssimo. Eu diria que ele está aqui atrás, como a minha sombra, à espreita. Então, por muito que eu esteja atenta, ele é tão inteligente que às vezes, mesmo quando eu possa estar a pensar que a minha alma está aqui a falar convosco, na realidade ainda é a minha personalidade, na realidade ainda é o meu ego. E isso não é propriamente mau, mas não é nem mau nem bom, é o que é. Na verdade, eu creio que, pegando aqui nas palavras de Nisargadatta, a verdade está no descobrir e não no descoberto. E pegando nestas palavras, a forma, no meu entender e no meu ponto de vista, porque serão sempre, relembrando-vos que serão sempre pontos de vista, claro que formados a partir da minha experiência de vida, formados a partir de toda a minha existência, não só da vida atual, como de toda a existência global, proveniente também do estudo, da leitura, enfim, tal como vocês, não é? Todos os nossos pontos de vista são formados a partir deste conjunto, não é? Deste conjunto,
que é o que nos foi ensinado, o que nós aprendemos, o que nós vivenciamos, o que nós experienciamos, e tudo isso vai construindo então a nossa mente, vai também compondo e construindo também a nossa personalidade e vai também alimentando também de alguma forma o nosso ego. E são processos naturais que fazem parte de nós, da nossa psique humana e até mesmo do nosso desenvolvimento humano. Agora, onde é que nós procuramos aqui o equilíbrio? Nós procuramos o equilíbrio quando nós procuramos estar conscientes. Quando nós estamos conscientes, quando nós seguimos aquilo que os taoístas chamam o caminho do meio, que é aquela linha que separa o yin e o yang, as energias da dualidade, não é? E que é desafiante, não é? Imaginemos, não é? O trapezista em cima daquela barra finíssima, é mais ou menos assim que a gente tem que andar no dia a dia, andamos ali em cima da barra, oi, 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 oi. Na realidade, o equilíbrio não é estático. Não é estático. O equilíbrio é algo que nós estamos sempre permanentemente a procurar manter, atingir de alguma forma, mas ele não é estático. Na realidade, eu até diria que de uma forma mais extrema, se nós atingirmos o equilíbrio completo, talvez nós deixaremos de estar aqui, hein? Mas isso fica para vocês refletirem e tirarem as vossas próprias ideias a partir daí. Então, enquanto cá estivermos, nós vamos estar sempre à procura desse equilíbrio, porque na realidade isso também nos dá um alento, isso dá-nos também até nos dá um objetivo interior também, não é? Essa procura dá-nos um sentido também de vida, essa procura pelo equilíbrio, essa procura pela união espiritual também, pela união do equilíbrio das três mentes, da mente emocional, da mente espiritual, a mente cósmica. Nós procuramos esse equilíbrio. E vai haver muitos momentos em que nós nos sentimos plenamente alinhados e equilibrados, mas vai haver momentos em que nós sentimos a oscilar muito, e alguns de vocês até poderão estar nessa fase, nesses momentos, e vai haver momentos em que a coisa até é calma, como as marés. Como as marés. O mar vai estar calmo, as águas vão estar claras, vão estar limpas, claras, conseguimos ver tudo com clareza e nitidez, e vai haver momentos na nossa vida em que as águas ficam turvas, em que o mar começa a ficar extremamente agitado. É ou não é assim que nós andamos muitas vezes na vida? É assim, e sempre nesta procura do equilíbrio, como nos ensinam os taoístas. Mas uma coisa é certa, e foi uma coisa que eu aprendi e uma crença que eu adotei. Tudo acontece no tempo certo, no espaço certo e no momento certo. Na hora certa, com as pessoas certas. E nós estamos agora aqui, neste preciso momento, cada um de nós, cada uma destas 7 bilhões de pessoas no mundo, estão no sítio certo, agora neste preciso momento. E debaixo de uma inteligência e de uma proteção invisível que nos envolve e que permeia tudo o que existe. Atenção, eu não peço que vocês acreditem em tudo aquilo que eu vos digo, porque eu relembro que são apenas pontos de vista. São pontos de vista que eu partilho com vocês e que, agora aqui o meu ego vai falar, porque ele ainda precisa também de alguma forma de ser alimentado. Eu mesma também eu não quero destruir por completo. Ainda preciso dele aqui para me manter viva. Então, uma das características que muitas vezes me apontam é a serenidade, a tranquilidade. E aquilo que eu vos estou a passar podem parecer coisas demasiado simples. Muitas até vos podem passar completamente ao lado. E eu vos digo que eu estou-vos a passar chaves mestras que eu estou a partilhar com vocês e que abrem justamente os cadeados da tranquilidade, da paz interior. Qual é o problema aqui?
O problema é que a nossa mente, ela teima em não acreditar que as coisas possam ser assim tão simples. Porque ela acha que as coisas têm que ser muito rebuscadas, que as coisas são muito complicadas, tudo muito hardcore. Então ela não se conforma com pouco, ela não se rende com pouco. Ela quer sempre coisas mais vibrantes ou entusiasmantes ou coisas impressionantes. Então eu chegar aqui e dizer-vos coisas tão básicas como nós estamos no sítio certo, à hora certa, no momento certo, com as pessoas certas, está tudo bem. Estamos a ser realmente amparados, levados ao colo. Existe uma inteligência que permeia tudo o que nos envolve. Inclusive, essa é uma das razões pela qual o planeta Terra e todos os outros planetas se encontram onde se encontram e plenamente organizados. Na realidade, todo o universo é extremamente organizado. Uma organização perfeita. Perfeita. E se nós meditarmos mais vezes sobre isto, se nós meditarmos mais vezes sobre a perfeição do universo, nós vamos conseguir também, de alguma forma, trazer esse estado de perfeição e de união à nossa mente e, por sua vez, ao nosso coração. Alguém me fala aqui em ansiedade. Precisamente. O que é que alimenta a mente ansiosa? E de facto é uma coisa que me tem chegado bastante. Tem-me chegado de facto muitas pessoas com quadros de ansiedade, que neste momento é natural, devido, como sabemos, a todo o contexto global que estamos a viver. Portanto, é perfeitamente natural. Mas o que é que alimenta a mente ansiosa? Quais são os tipos de pensamentos que estão a alimentar a ansiedade? Porque ela tem que estar a ser alimentada e, na realidade, quem se sente ansioso está a alimentar a ansiedade. Isto é um bocado duro e cruel de ouvir, eu sei. Mas a realidade não funciona de outra maneira. A realidade é que, como nos diz os princípios da ciência moderna, da física moderna, como nos diz também muitos dos princípios espirituais, muitos dos ensinamentos bíblicos estão lá, as informações estão lá, só que muitas vezes elas estão codificadas. E eu hoje já consigo fazer uma interpretação que eu não conseguia fazer nem há 1, nem há 2, nem há 10 anos atrás. E tenho a certeza que daqui a 10 anos ainda terei uma outra interpretação ainda muito mais vasta e abrangente. É assim comigo, é assim com vocês, é assim contigo aí desse lado também. E o livro que nós lemos hoje, ou a palestra que nós ouvimos hoje, ou aquilo que vocês estão a ouvir hoje, ou aquilo que eu estou aqui a dizer hoje, daqui a 10 anos será completamente diferente. E está tudo bem, porque como eu vos disse, estamos debaixo de uma extrema inteligência. E nós esquecemos-nos disso. E nós esquecemos-nos muito de nos entregarmos, de nos colocarmos na mão dessa inteligência, de confiar verdadeiramente nessa inteligência. Nós esquecemos disso com as problemáticas do dia-a-dia, com as situações do dia-a-dia, com os nossos objetivos, etc. E que, atenção, que está tudo bem em eles existirem. Na realidade está maravilhoso que eles existam. Mas vamos lá resgatar esta conexão. Vamos lá ser o mais fiel possível a esta conexão. Não, houve aqui um comentário que eu não entendi muito bem. O comentário do Mário não entendi muito bem. A mente externa derivado ao ego. Esse é no contexto anterior e eu já perdi essa parte. Inteligência divina. Ok, a nossa alma está ligada à inteligência divina. Sim, à entrega, à confiança. Quando nós entregamos, quando nós nos rendemos à inteligência divina, nós adotamos uma postura e um sentimento de humildade. Existe de uma forma muito subtil, cravada ainda no inconsciente coletivo da humanidade, um sentimento de orgulho e, vou usar uma palavra forte, até de prepotência
do homem em geral, não é? Do homem enquanto humanidade. E quando nós temos consciência deste facto, e quando nós assumimos a nossa humildade perante o Criador, a inteligência criadora de tudo o que fez, que nós somos, na realidade, nós somos o resultado dessa mesma inteligência criadora. Nós somos. Não foi um ser humano que criou outro ser humano, apesar do ser humano já ter aprendido a criar outros seres humanos, mas isso também só é possível porque a inteligência também lhe permite isso. Inteligência criada pela inteligência. Então, onde é que eu quero chegar? Tudo o que existe é criado por essa inteligência. Nós somos filhos dessa inteligência. E agora vou pegar aqui também, inspirar-me também, aproveitando, fazer aqui a ponte com as palavras do Gandhi. Deus não tem religião. E uma das coisas que eu acho curiosa e que eu sinto é que de alguma forma, inconscientemente, isto ainda há aqui um certo tabu. E é verdade, a sério. Verifica, ainda há aqui um certo tabu em falar de Deus. E é um assunto complexo, claro que sim, porque a nossa inteligência ainda não consegue compreender a inteligência de Deus, está ainda a muitos anos-luz ainda de conseguir atingir essa suprema inteligência. Eu acredito que muitos mestres e que muitos pensadores consigam de facto ter grandes vislumbres, mas ainda nos falta muito. E então a nós, a maioria comum dos mortais que ainda andamos aqui tipo marionetas do ego, ainda nos falta um caminho. Mas o caminho está-se a fazer e essa é a parte boa e é nisso que nós devemos nos focar. É que o caminho está-se a fazer. Agora, tu podes colocar a questão, ok, será que eu estou dedicado realmente a fazer o caminho todos os dias? Será que eu vou lá dedicar-me um bocadinho todos os dias? Tal como ir ao ginásio, será que eu faço esta conexão? Será que eu faço esta ligação? Será que eu estou sempre perdido nos pensamentos do dia-a-dia, nas preocupações, no trabalho, a família, etc.? Será que eu faço esta conexão? É essa reflexão que eu também vos deixo. Quanto tempo é que vocês dedicam? Quantos minutos de prática é que vocês dedicam? Quantas vezes é que tu te comunicas com Deus? É só quando estás aflita? É só quando estás aflito que comunicas com Ele? Normalmente quando estamos aflitos, apelamos a dois seres, ou a Deus ou à mãe. Normalmente é um dos dois que a gente apela. Mas a verdade é que nós precisamos crescer. Nós precisamos realmente crescer e evoluir e sair deste estado ainda um bocadinho infantilizado, porque ainda estamos num estado muito imaturo e infantil. A humanidade ainda está no seu estado muito imaturo, apesar de que muito avançado, porque nós já avançámos muito, já avançámos imenso. É importante ver isto também e reconhecer a nossa imaturidade. Eu brinco muitas vezes a dizer que nós brincamos tal como as crianças, não é? Que brincam com o carrinho, com a casa, com os bonecos. Nós brincamos exatamente da mesma maneira. Brincamos com os carros, eles só mudam de tamanho. Brincamos com as casas, eles só mudam de tamanho. Brincamos com o dinheiro, só deixam de ser as notas do Monopoly para passar a ser outro tipo de notas que nós levamos muito a sério, mas mesmo muito a sério. Enfim, apenas mudam de tamanho, porque na realidade mudamos nós de tamanho porque crescemos e a mesma coisa também acontece com todos os objetos com que nos vamos entretendo. Os meninos e as meninas entretiam-se com as Barbies, os meninos com os carros, etc. Continuamos a entreter-nos também com as maquiagens, continuamos a entreter-nos com tudo isso. E é maravilhoso que assim seja, porque tudo isso está de facto aqui para nós nos entretermos também. Mas não só, exclusivamente. E é isto que é importante reter. É isto que é importante também guardar cá dentro de nós, esta consciência. E encontrar aqui o equilíbrio entre estas formas de estar, do usufruir de facto da materialidade, com consciência e de preferência com atenção para poder escutar qual é que é a voz que
que está aqui dentro da caixinha mágica? Qual é a voz que está a reger a minha vida? Qual é o mindset? Qual é a mentalidade que está aqui a gerar, a criar a realidade à minha volta? E isto nós só conseguimos fazer quando silenciamos, quando paramos. E a ansiedade pede exatamente isso. A ansiedade pede que nós paremos. E é de facto uma enfermidade que está a atacar muitas pessoas. Estão a chegar de facto muitas pessoas com essa situação, e eu, utilizando os recursos clínicos que tenho, nomeadamente com a acupuntura, que é excelente, que é ótima, é um dos recursos, a fitoterapia, etc. São alguns dos recursos que eu utilizo, as técnicas de meditação. Mas é muito importante fazer o nosso trabalho de casa interno e não esquecermos que somos seres humanos, a ser humanos aqui na Terra, mas, acima de tudo, nós somos seres espirituais. E isto é uma realidade e um facto que, por mais cética que seja a pessoa, por mais cético que a pessoa seja, mais cedo ou mais tarde, essa realidade vai bater à porta. Mais cedo ou mais tarde, a pessoa tem alguma conexão, alguma intervenção do mundo espiritual na sua vida. Mais cedo ou mais tarde. Porquê? Porque eles estão entrelaçados, esses mundos estão entrelaçados, estão interligados. Não há como nós vivermos separados de algo do qual nós estamos inseridos. E é assim que as coisas estão montadas, não porque eu as esteja a dizer, a afirmar, quem sou eu para o fazer, mais uma vez, isto é uma interpretação, podem haver várias, muitas pessoas vão concordar, muitas pessoas vão protelar e está tudo bem, porque na realidade todos os pontos de vista estão certos, são válidos. São válidos. Por isso é que quando às vezes me dizem e me falam em charlatões, a minha opinião é válida tanto quanto a de quem acredita na charlatice, mas eu não acredito na charlatice. Eu acredito que até o charlatão, dito charlatão, a quem chamam de charlatão, está a fazer o melhor que pode com a consciência que tem naquele momento. E se melhor ele puder fazer, melhor ele fará. Mas a pessoa está a agir de acordo com o grau de consciência que ela tem. Então, estas coisas são muito subtis, mas são reflexões muito importantes de fazer. Porquê? Porque elas sim ajudam a cultivar o nosso estado de consciência, de presença. Quando nós paramos e... Quando eu saio da personalidade, quando eu me desvio um bocadinho, quando eu me afasto um bocadinho do meu ego, não é? E como vos disse há bocado, ele é tão inteligente que ele consegue, outra vez, ir lá parar. E porquê? Porque na realidade o ego está composto em várias camadas e ele acompanha-nos sempre. Ele acompanha-nos sempre. Ele vai estar sempre lá. Mas como diz uma grande mestre para mim, a Vera Faria, como disse muito bem, palavras dela que eu guardo e que partilho também, vou partilhar aqui com vocês. Aqui o grande ensinamento que nós temos que reter, a nossa grande aprendizagem é colocar o ego ao serviço da alma. Então, o ego deve ser o cavalo e a alma deve ser o cavaleiro. Então deve ser a alma a conduzir, a guiar e a orientar o ego. E não o contrário. Não deve ser o ego em cima do cavalo a orientar a tua vida, a guiar a tua mente. Porque senão ele vai estar sempre a fazer comparações, ele vai estar sempre a trazer-te problemáticas das quais muitas vezes tu não tens consciência. Porque não tens consciência do que é que se está a passar dentro de ti, da dinâmica que está a acontecer dentro de ti mesmo. É aqui que o papel do autoconhecimento é extremamente importante. Autoconhecer-nos, perceber, entender, tanto do ponto de vista da psicologia, tanto do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, das várias vertentes da espiritualidade. É muito importante abraçar todos os conhecimentos que existem. É muito importante abraçá-los, sobretudo sem fazer julgamentos de valor. Lá está, mais uma vez, o ego acolhe. O nosso ego, ele une, ele junta, ele integra.
ele amplifica, a nossa alma expande. E o ego separa. O ego separa, o ego divide. O ego faz o juízo de valor, o ego diz que aquele é melhor, aquele é pior. O ego tem um papel importante, tem um papel muito importante de sobrevivência. Porque muitas vezes é o teu ego que te vai espicaçar e que te vai dizer assim: então pá, mexe-te, sai daí pá. Muitas vezes ele vai te salvar de determinadas situações. Sim, muitas vezes a voz do ego vai ser extremamente útil. Em questões de sobrevivência, ele vai ser sempre extremamente útil. Ele vai te dizer: ei, calma aí, não te atires ali da ponte porque ainda tens muito para viver. O teu ego vai te dizer isto muitas vezes. O teu ego vai te ajudar em determinadas situações. Ele vai até te puxar para cima, talvez. Mas é importante tu estares consciente disso. De quando é que ele está realmente domesticado ou de quando é que ele está aqui a criar separação, divisão. A alma acolhe. A alma recebe. A alma unifica. E se queres entrar em contacto com a tua alma, sabes como é que podes entrar em contacto com a tua alma? Escrevendo, desenhando, pintando. A arte é uma forma de expressão da nossa alma. E os nossos olhos? Os nossos olhos contam muito sobre a nossa alma. Por muitas vidas, por muitas vivências que tu tenhas, os teus olhos vão se manter inalterados, porque eles são um espelho da tua alma. E isto é maravilhoso, porque é através dos olhos que nós nos reconhecemos. Quando já estivemos com outras pessoas, em outras vivências, em outras experiências, é através dos olhos que tu vais reconhecer a alma que está à tua frente. E que tu vais saber se já estiveste com aquela alma numa outra vivência, numa outra experiência. O que nos pode também dar muitas vezes a sensação do chamado déjà vu também. Pegando agora aqui nas palavras, Wayne Dyer. Os meus julgamentos impedem-me de ver o bom que se encontra por trás das aparências. E o julgamento é feito por quem? Pelo nosso ego. A crítica é feita por quem? Pelo nosso ego. Então lembra-te, sempre que a voz crítica, sempre que a voz desconstrutiva, sempre que aquela voz julgadora estiver a falar, a ecoar, a enviar-te informações, então é o teu ego que está a falar. E tu podes decidir quem é que tu queres seguir. Tu podes decidir qual é que é a voz que tu queres obedecer. Se é a voz da alma ou se é a voz do ego. Se é aquela que separa, que critica, ou se é aquela que, por sua vez, dá oportunidade. Se é aquela que acolhe. Tu podes fazer essa escolha. E talvez nem tenhas consciência que podes escolher. Tu não estás preso aos teus pensamentos. Na realidade, tu podes separar, tu podes te afastar deles. Eckhart Tolle ensina-nos isto com muita clareza. A observar, a ver os pensamentos. E como diz o Mário, vamos montá-lo novamente como cavaleiro. Exatamente. Porque ele de alguma forma precisa ainda de ser domesticado. Acho que inclusive penso mesmo que é o Eckhart Tolle que usa essa expressão, que o nosso ego ainda é muito infantil, o nosso ego ainda está lá. David Hawkins é que diz. David Hawkins, o nosso ego ainda está lá, no tempo da pré-história. Ele está com uma certa resistência a evoluir. Ele está com uma certa resistência a entregar. Mas ele vai acabar por fazer, mais cedo ou mais tarde. Porquê? Mesmo para quem não acredita, ou quem não consegue ver, enxergar, pensar, analisar da maneira, do ponto de vista da evolução, reparem bem no planeta, nas pessoas, no universo, no mundo. Há 2000 anos atrás, por exemplo, evoluímos ou não evoluímos? De há 1 milhão de anos atrás, evoluímos ou não evoluímos?
Claro que evoluímos. Evoluímos muito. Sabemos cada vez mais. Temos acesso a cada vez mais informação. Mas no mundo da dualidade vai haver sempre estas disputas. No mundo da dualidade vai haver sempre esta questão. Ego, alma, ego, alma, ego, alma. Yin, yang, preto, branco. Vai haver sempre esta dualidade. Certo, errado, certo, errado. Então, se me perguntarem a mim, Márcia, e então como é que tu consegues manter o estado de serenidade? Como é que tu consegues manter a calma? Simples. Seguindo o ensinamento taoísta. Andando pelo caminho do meio. Observando o certo, observando o errado. Não me identificando nem com um, não me identificando com o outro. Apenas estando presente, observando. Tornando-me numa observadora nata. Podia ser uma boa... Aliás, devia ser uma profissão. Devia ser uma profissão. Contempladora. Essa seria a minha profissão, sem dúvida. Contempladora. Eu adoro contemplar o ser humano, adoro contemplar a natureza. Adoro ver, observar os comportamentos das pessoas à volta. Adoro observar o comportamento da natureza. E a natureza tem tantas, mas tantas informações para nos dar. Na realidade, a natureza é uma bíblia. É uma verdadeira bíblia de conhecimento. Vou-vos dar um exemplo maravilhoso. Vou-vos dar o exemplo da ostra, que muitos de vocês aí desse lado conhecem. Outros ainda não. Eu vou partilhar convosco então. A Wanda diz-nos que neste mundo de egos externos e internos é um trabalho árduo e diário ouvir a voz da nossa alma e estar nesse estado de contemplação e observação. Sim, sim. Principalmente devido ao ritmo em que as coisas acontecem no nosso dia-a-dia. E a verdade é que para conseguir então destravar um bocadinho, para conseguir então fazer esse trabalho de contemplação, de observação, Wanda, a verdade é que há coisas que nós temos que prescindir. E nós, será que estamos dispostos a isso? A maior parte de nós, será que está disposto a pagar os preços por isso? Para essa atenção, para essa observação, para essa contemplação? É que isso obriga-nos a parar. Isso obriga-nos a parar e a perder algumas das coisas e dos benefícios que, no fundo, esta correria, esta correnteza também nos traz. E que muitas vezes até nos serve de desculpa. Então, até que ponto é que nós estamos realmente dispostos a abrir mão disso? Essa é uma das questões também pertinentes. Voltando à nossa ostra, mas foi um excelente acrescento, porque é de facto, o que a Wanda diz é de facto aquilo que a maior parte de nós sente, não é? Muito bem. A história da ostra. E eu vou fechar aqui com a ostra. Deixem-me ver como é que estamos aqui em termos de tempo. Não vejo que eu não consigo ver aqui. E antes... consegui ver, ok. Já estamos há 42 minutos a ouvir-me. Quem está aí desse lado? Eu conseguia ficar aqui e perder, mas eu não quero me estender muito. Eu não quero torná-las muito longas. E até gostava que vocês também colocassem questões aí desse lado. Quem tiver perguntas que as façam, vocês estão a fazer partilhas, o que é ótimo. Muito obrigada por estarem, pelas pessoas que estão a fazer as partilhas. E façam questões também, questões pertinentes. Aquilo que eu não souber, eu prometo que eu vou estudar e depois eu respondo na próxima. E aquilo que eu souber e que estiver dentro do meu conhecimento ou da minha opinião será partilhado. E vamos fechar então com a sabedoria da ostra. Então, para quem não conhece, as pérolas são feitas a partir de um grande processo alquímico e é por isso que elas são extremamente valiosas. A pérola, ela vai se desenvolvendo dentro da conchinha da própria ostra. Como é que isto acontece? Quando a ostra é incomodada por algum grão de areia que penetra dentro da sua concha,
ela fica extremamente desconfortável. Ela fica mesmo desconfortável. Imaginem como nós, por exemplo, quando somos incomodados com alguém, uma presença de alguém, de algum familiar, de algum amigo, de algum colega de trabalho, de alguém que nos faz sentir incomodados. Então, é assim que a ostra se sente. Então, mas como é que ela reage perante aquele grãozinho de areia? Ela entra num profundo processo alquímico de transformação. E então ela vai envolvendo por camadas após camadas, aquela partículazinha, aquele grãozinho de areia, ela vai formando camadas e camadas, ela vai abrilhantando, ela vai dando aqueles tons maravilhosos. Ela vai construindo, claro que através dos fenómenos, sim, também dos próprios raios de sol, etc. Portanto, claro que há aqui também todo um processo natural perfeito da inteligência divina, mais uma vez a atuar. Mais uma vez a grande inteligência de Deus aqui implícita. Então, aquela inofensiva ostra vai transformar o seu desconforto, a sua irritação, o incómodo que ela sente com aquele grão de areia, ela vai projetá-lo, ela vai transformá-lo, vai depositá-lo naquele grão de areia e transformá-lo numa pérola. E é assim que nascem as pérolas dentro das ostras. É assim que se forma uma pérola, a partir do desconforto. E isto é um grande ensinamento espiritual. Um ensinamento que tu podes levar amanhã para o teu trabalho. Quando tiveres alguma situação desagradável, pensa na ostra, pensa na conchinha. Tu, na tua conchinha, recebendo ali aquela situação desafiante. O que é que tu vais fazer com ela? Uma das questões-chave para conseguir transformar esse desconforto numa pérola é o trabalho alquímico interno. Uma das grandes perguntas e uma das chaves é: o que é que eu posso aprender com isto? Ou em que é que eu posso me melhorar ainda mais com isto? Que contributo positivo é que eu posso dar a esta situação? Ou por outra, o que é que a minha alma faria nesta situação? Esta é uma boa questão também. Como é que o amor agiria nesta situação? Como é que a inteligência de Deus agiria nesta situação? E para terminar e fechar a nossa live de hoje, estamos aqui com um número muito giro, 22 neste momento. Para fechar, eu não vou abrir aqui nenhum oráculo e um dia vou-vos manifestar a minha opinião acerca dos mesmos, dos oráculos. Não vou abrir aqui nenhum oráculo de adivinhação do futuro. Não vou, mas vou sim. E porque tudo acontece no tempo e espaço certos, como eu vos disse logo no início da nossa live, qual é a carta e a mensagem que o universo vos manda? Justamente, tudo do que preciso chega até mim na sequência perfeita de espaço e tempo. Peço ajuda dizendo à vida aquilo que quero e permitindo que isso aconteça. É muito importante comunicarmos com a vida, é muito importante saber qual é a direção para onde estamos a ir, qual é que é o rumo, qual é que é a nossa direção. É importante definir isso interiormente dentro de ti. Isso vai guiar o teu espírito, isso vai conduzir também a tua mente e o teu dia-a-dia e as experiências que tu vais também atrair como um ímã para ti próprio. Então, finalizando com esta mensagem, lembra-te que tudo está a acontecer no tempo certo e no espaço certos. Esta mensagem é de Louise Hay e foi uma das crenças que eu adquiri e adotei para mim mesma. Tive que a dizer muitas vezes, tive muita resistência a acreditar nela, tive mesmo muita resistência a esta crença adquirida. Porquê?
porque durante a maior parte da minha vida eu tinha acreditado no oposto. Durante a maior parte da minha vida as coisas aconteciam porque sim, porque não, enfim. Não havia um propósito claro, não havia uma crença que me desse segurança, que me desse conforto, não havia uma crença de base que me fizesse sentir tranquila perante a vida. Então foi preciso construir este conjunto de crenças dentro de mim mesma, esta consciência de que eu estou segura e de que tudo está bem e que está a acontecer no tempo e no espaço certo. E que se eu estou agora aqui a falar para vocês, não é simplesmente só porque sim. É porque é o que é certo fazer neste momento. É porque é aquilo que é para fazer agora. Então, vamos arregaçar os braços e fazer aquilo que a vida nos está a pedir para fazer. Para, escuta e olha. Olha para dentro de ti. Escuta aí para dentro de ti. Observa e contempla. Sente. Só parando é que tu vais conseguir realmente analisar-te, autoanalisar-te e autoconhecer-te. E perceber o que é que se passa aí dentro de ti. Só parando. Permite-te parar. Então, vou-vos deixar um grande abraço a todos vocês aí desse lado e espero poder contar convosco na próxima quarta-feira. Não faço ideia qual vai ser o tema porque ainda não defini. Hoje falámos um bocadinho sobre o ego. Falámos também sobre crenças positivas. Falámos aqui também sobre esta batalha constante entre o ego e a alma, mas que na realidade não precisa de ser uma batalha, atenção, é real, ela existe, mas não precisa de ser uma batalha. Podemos acolher isto tranquilamente, podemos acolher a própria batalha tranquilamente. E se isso se tornar um estado natural de ser dentro de nós, uma forma de estar dentro de nós, o acolhimento constante, então as coisas de facto tornam-se muito mais fáceis de processar, de digerir, porque não estamos ali tão fixos, tão parados, tão estagnados, tão resistentes às coisas que nos acontecem. Se tivermos esta consciência de acolhimento, as coisas tornam-se muito mais leves, muito mais fluidas e naturais. E agora sim, terminamos, fechamos. Uma boa noite para todos, uma boa noite para ti que estás aí desse lado, com gratidão, obrigada. Por aqui estaremos, na Escola de Desenvolvimento Humano também, dentro das minhas páginas pessoais também. Obrigada, até para a semana. Um bem-aja. Obrigada.